Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 8 de junho de 2025. E cá estamos para continuar a leitura, hoje lendo 2 Reis, capítulo 23. Ontem lemos o capítulo 22, onde no início do rei Josias, na reforma do templo, o livro da lei foi encontrado, a Bíblia, que estava esquecida em algum canto do templo lá, que o templo também estava abandonado, a Bíblia estava esquecida, mas agora ela foi encontrada e o que aconteceu como consequência disso é o que nós vamos ler agora. Segundo Reis, capítulo 23. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, por todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor, que alguns estudiosos deduzem que tenha sido o livro de Deuteronômio que o rei tenha encontrado. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança, um pacto com Deus, feito pelo rei, pelas autoridades, demais autoridades, e pelo povo de Judá. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Euquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Uma das profanações do templo do Senhor pelo rei Manassés foi criar altares e cultos dentro do próprio templo do Senhor para Baal e para os deuses pagãos. E aí o texto diz: ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Então Josias está implementando uma reforma completa. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Era uma maneira de profanar o culto àqueles deuses pagãos. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Essas notícias são muito tristes, que no próprio templo de Deus se introduziu todo tipo de idolatria e cultos de prostituição idólatra. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Geba até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Nom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque.
Olha que coisa triste, um culto a um deus pagão que implicava sacrifício dos próprios filhos a esses deuses pagãos. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Aqui estima-se que esses cavalos e carruagens aqui não eram cavalos reais, os próprios animais, eram réplicas, né? Estátuas desses cavalos que eram uma espécie de oferta de culto ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Era altar idólatra para todo lado, e o Josias está acabando com tudo. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon, coisa que estava lá, a idolatria pagã, desde a época de Salomão, agora está sendo tudo destruído pelo rei Josias. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos, para profaná-los e tornar inutilizável para qualquer culto. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Ele está influenciando até sobre a nação de Israel, que já havia sido levada em exílio. Parece que agora, no reinado de Josias, ele dominava sobre alguma região de Israel também. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na entrada da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que predisse essas coisas. Então, ele usa ossos de pagãos para profanar os altares pagãos. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizestes ao altar de Betel. Então ele disse: deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. O rei Josias agora tem um domínio maior, né, atingindo até a cidade de Samaria. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou para Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Então ordenou agora que o povo celebrasse a Páscoa, porque o povo não estava celebrando as festas do Senhor. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Então Josias foi um rei que buscou a Deus de todo o coração mesmo. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Então, continua aí a reforma.
Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Que palavra maravilhosa sobre Josias, um homem que andou realmente na fidelidade ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Aí quando eu ouço uma leitura como essa, eu fico pensando, o que vão dizer de nós no futuro? Como foi que nós andamos com Deus? Como foi a nossa fidelidade ao nosso Deus? Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá, por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse, também retirarei de Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, este templo do qual eu disse, ali porei o meu nome. O autor está dizendo que, mesmo com todas essas reformas de Josias, Deus não mudou de ideia sobre destruir Jerusalém, porque os reis antecessores já tinham se afundado demais no pecado. E a gente entende que, claro, que se os sucessores de Josias se voltassem para Deus como o rei Josias fez, não iriam poupar Jerusalém da destruição, do castigo de Deus. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nós vamos ter reis sucessores de Josias que voltaram à idolatria de novo. E aí Deus vai destruir realmente Jerusalém e os judeus vão ser levados em exílio. Versículo 28. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Estamos encerrando aqui a história do rei Josias. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. O Josias imprudentemente entrou numa briga que não era dele, deu errado, né? Morreu. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar de seu pai. E assim termina o reinado do rei Josias e começa o reinado do rei Jeoacás. Versículo 31. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Líbina. Então agora temos o rei Jeoacás. Olha o verso 32. Ele fez o que o Senhor reprova. De novo, agora acaba de ter havido um rei que temia a Deus, como foi Josias, já o filho dele já se rebela contra Deus. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. O faraó Neco prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Agora, Judá, por causa do pecado do seu rei, novo rei Jeoacás, se torna vassalo do reino do Egito. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai. Agora tem um outro filho de Josias reinando no lugar do pai, mas colocado pelo rei do Egito. Porque o Jeoacás havia pecado, agora é o Eliaquim. E mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim impôs tributo ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme as suas posses. Então está aí o Jeoaquim reinando, filho de Josias, segundo filho de Josias, só que vassalo do rei do Egito. 36 diz: Jeoaquim
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. Ele fez também o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. E é por isso que Deus não desistiu de destruir Jerusalém e levar os judeus para o exílio, porque infelizmente Josias foi um bom rei, mas seus sucessores não o foram. Josias buscou a Deus, mas os seus sucessores não buscaram. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Aquele convite, deixe seu pedido de oração nos comentários do vídeo e olhe os pedidos dos irmãos e oremos uns pelos outros. Eu tenho tirado tempo para orar pelos pedidos que os irmãos têm deixado nos comentários do vídeo, de cada vídeo, né? Então você deixa seu pedido e nós vamos orar uns pelos outros, né? E olhe os pedidos dos irmãos e ore também, tá bom? E antes de sair, se gostou, deixa um like nesse vídeo, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp e se alguém é novato e não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever, tá bom? Se gostar desse conteúdo e queira continuar acompanhando. E amanhã a gente volta com a leitura bíblica. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço.